Programa Cases e Negócios. Hoje temos a honra de receber um dos grandes nomes do Brasil em vendas consultivas, mentoria estratégica e marketing de incentivo. Ao longo de sua carreira, ele ajudou pessoas e empresas globais a alcançarem resultados significativos. Estamos falando da soma de mais de 70 milhões por ano. Ele também é autor de livros, mentor de líderes e apaixonado por transformar desafios em oportunidades. Fundador da SnapX Incentive, empresa referência em soluções que incentivam equipes e geram resultados exponenciais. É com imenso orgulho que recebemos no nosso programa Cases e Negócios Ed Carlos Xavier. Tudo bem, Ed? Tudo bom, Marília. Ótimo. Melhor agora estar aqui com vocês no Case e Negócio, que é um programa que eu admiro muito. Acompanho vocês desde o início da jornada e realmente estar aqui com vocês hoje eu acho que é um divisor de águas na carreira de qualquer pessoa que tem acesso e oportunidade de estar aqui com você. Muito bem. Que bom, Ed. Fico muito feliz. É um imenso prazer a gente receber você no nosso programa hoje também. Obrigado. E falando em jornada, né, sabemos que a sua tem aí mais de 25 anos de carreira. Eu gostaria de saber de você, qual foi o momento que você percebeu de que vendas era o seu propósito? Nossa, toda vez que as pessoas me fazem essa pergunta, eu acho que você é muito estratégica e cirúrgica nas suas perguntas, né? Mas toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu fico emocionado, né? Porque estar em vendas foi uma decisão que eu tomei lá atrás, mas eu de fato percebi que era o meu chamado quando eu tive a notícia ali em meados de 2008, de que a minha esposa estava grávida da Maria Clara. E quando ela me deu aquela notícia, eu recebi a notícia com muita alegria, muita felicidade, porque era minha primeira filha, ele é o pai de primeira viagem, e eu sonhava com esse momento. Só que eu vivi um momento da minha vida que eu tinha casado tardiamente, né? Estava ali construindo uma carreira ainda na área de vendas, estava há pouco tempo. A gente tinha a pretensão de comprar casa, carro. Só que a notícia da Maria Clara fez com que a nossa vida se transformasse exponencialmente. Por isso que tudo na minha vida eu trago exponencial X, até por causa da empresa, né? E aí, com a notícia da Maria Clara, eu resetei o meu mindset, minha mente, minha cabeça, e eu me direcionei, foquei exatamente naquele momento. Poxa, agora a gente vai comprar um apartamento, a gente vai locar um apartamento, e aconteceu tudo muito rápido. Imagina uma pessoa que ganhava muito pouco, um salário fixo, e vendedor vivendo de salário variável, mas eu acreditava muito no potencial daquilo que eu estava buscando, e aí eu apostei nisso, e de repente a Maria Clara começou a ser gerada ali, eu não tinha um plano de saúde naquele momento, porque eu era um PJ numa empresa, prestador de serviço como vendedor, e de repente eu comecei a ganhar muito resultado financeiro, sabe? Aí apostei no plano de saúde, comprei o meu apartamento na planta naquele momento, o pessoal fala, nossa, que loucura, você está fazendo tanta coisa junto. Eu falei, não é loucura, é um propósito, minha filha está vindo aí, eu quero colocar ela na melhor casa, ter a melhor vida, melhor estilo. Aí alugamos um apartamento, trocamos de carro, a minha esposa vai fazer uma faculdade na época, e aí de repente eu precisei investir, ajudar ela também. Então assim, tudo foi acontecendo ao mesmo tempo na nossa vida e naturalmente as coisas estavam dando certo. O fato é que em 2010 eu fui pegar o meu apartamento, eu já tinha mais de 50% do valor. Então imagina só, uma pessoa que ganhava muito pouco, com todos esses custos, e eu consegui realizar o sonho da casa própria. Minha filha hoje é a minha grande inspiração para tudo que eu falo com a Maria Clara, e Clara é de clareza mesmo, de clarividência, de trazer a luz para a gente, né? E ela colabora muito com isso, e esse foi o chamado que eu estou vivendo, esse chamado até hoje na minha vida. Que legal, Ed. Legal saber também que você busca esse significado das palavras, né? Maria Sim. Clara, o X, a SnapX, tudo na sua vida acredito que tem um propósito, né? Você parece ser uma pessoa de propósito, assim. Sim, com certeza. Propósito é muito foco para mim. Uhum, com certeza, faz a diferença, né? Quando a gente precisa viver com um propósito para viver uma vida extraordinária. Ed, trabalhar com gigantes como a Samsung, a Unilever, a LG deve ter sido uma verdadeira escola para você.
qual foi o maior aprendizado que você trouxe dessas experiências? Nossa, essas perguntas assim fazem a gente refletir muito, mas quando a gente se prepara, né, a gente consegue extrair o melhor e o objetivo hoje é trazer para o público que está assistindo a gente conhecimento prático, não só teórico e transformador sobre vendas. Mas eu posso dizer para você, Marília, que eu tive muitos desafios em vendas, né? Então imagina, eu era uma pessoa que tinha vindo de uma gerência operacional, eu não tinha contato com o cliente no dia a dia, eu tinha contato com áreas operacionais. E eu estava ali no desafio de atender grandes multinacionais como que é account management, o gerente de contas, sabe? E para mim o grande desafio foi que eu tinha que me tornar expert, aprender, estudar, e aí eu fui mergulhar nos livros, eu fui buscar treinamentos naquele momento, mesmo sem dinheiro eu fui buscar os melhores treinamentos que tinha. Mas eu acho que o maior desafio era você estar preparado, né? Porque quando você lida com grandes contas, você tem que falar com vários stakeholders, vários decisores, várias pessoas que estão tomando decisões dentro de um processo. Às vezes é uma venda que envolve não só decisores e influenciadores, mas envolve muito valor, né? Sim. E para mim foi um desafio grande porque a primeira conta que eu conquistei foi uma conta de R$ 1 milhão. E aí eu setei para mim naquele momento que eu iria focar em contas a partir de 1 milhão. E eu comecei a seguir esse número e pasme, eu cheguei a somas por cliente de 10 milhões por ano, por cliente, por conta. Então o desafio era estar preparado, você ser expert, você se desenvolver, e isso é o que me norteia sempre nas minhas ações, nos meus treinamentos, no dia a dia. Você fala muito sobre transformar desafios em resultados exponenciais, né? Sim. Dito isso, eu gostaria de saber qual foi o maior desafio da sua carreira e como você transformou ele em uma vitória. Nossa, essa pergunta faz a gente também pensar muito, porque assim, eu penso muito desafios como projetos, né? E eu estudei um tempo atrás, não sei se foi a Universidade de Yale ou foi a Universidade de Harvard, pegou todos os grandes presidentes americanos, eles fizeram uma pesquisa e depois eles trouxeram, depois de 50 anos, essa pesquisa ela foi atualizada, porque essas pessoas continuavam ali. E depois passado esse tempo todo, as pessoas que escreveram os seus projetos na mão, no papel, eram presidentes de grandes multinacionais, grandes empresários, presidentes americanos, sabe? Então, olha só, pessoas que escrevem projetos, eu dou aqui esse toque para o público que está com a gente, né? Se você tem um projeto, coloque no papel. Porque eu tenho certeza que tudo aquilo que você coloca no papel e você escreve, e uma metáfora que eu falo, que eu aprendi sobre criatividade, é que quando você escreve, você coloca a sua alma, você coloca o seu sangue ali e se realiza. E para mim, Marília, o grande desafio que eu tive foi quando eu resolvi sair da carreira de executivo de contas e me tornar um gerente. E essa vaga não estava disponível na empresa que eu trabalhava, era uma vaga que não existia, né? Só que eu já estava cansado de viver como executivo de contas, eu ganhava muito bem naquele momento, eu já estava numa fase muito próspera, uma carteira muito vantajosa, mas eu resolvi criar um negócio do zero. E como eu sempre fui motivado aqui a criar business plan, projetos, essa é a minha mentalidade de empreendedor, eu fiz um projeto inteiro porque eu percebi que na empresa que eu estava existia uma lacuna. Eles prospectavam clientes e depois de um certo tempo aquilo já virava uma conta-chave da empresa e o executivo não tinha mais espaço para crescer porque ele ficava ali sufocado com 5, 6, 10 contas e faturando muito bem. E aí eu falei, peraí, a gente precisa abrir uma área de desenvolvimento de negócios. E aí eu escrevi um business plan muito bem estruturado, com todos os 4 P's de marketing, super empreendedor, deveria ter umas 40 páginas no meu projeto. E aí quando eu falei para a minha diretora na época, ela falou, poxa, mas você tem a ideia? Tenho. Criar uma área, criar gerências regionais. E como é que você vai fazer isso? Eu tenho um projeto pronto. E aí ela falou, Ed, que máximo, me apresenta. Aí eu apresentei para ela o projeto, depois ela falou, a gente vai subir o projeto para CEO da empresa, e depois a gente vai subir o projeto pro CEO da holding no momento. Eu sei que meu projeto passou por 3 níveis e quando chegou na mão do CEO do grupo, naquela empresa, naquele momento que era parte de um grande grupo, a pessoa falou, nunca vi um projeto tão bem
é conduzido, com certeza, contrata essa pessoa para essa área, paga o salário que ele está pedindo e vamos apostar. Resultado disso, eu era dono de um portfólio de aproximadamente 8 milhões e 7 anos depois o meu portfólio já faturava 70 a 80 milhões, como você fez a apresentação inicial. Então, automaticamente, eu posso dizer que eu cresci 1000% em 7 anos de portfólio, usando exatamente essa metodologia transformadora. Para você ver como uma visão diferenciada, como uma pessoa que sempre quer mais, pode fazer total diferença dentro de uma empresa, né? Com certeza. Tem que ter foco e tem que pensar grande, tem que sonhar grande. Com certeza. Bom, agora falando um pouco do seu livro, Vendedor de Corpo, Mente e Alma, que traz uma abordagem holística para vendas, né? Você pode nos contar o que significa vender de corpo, mente e alma na prática? Nossa, eu fico arrepiado com essa pergunta, porque de verdade essa metodologia ela foi sendo escrita ao longo dessa jornada, né? Porque imagina, eu não tinha bagagem de vendas, apesar de ter começado a vender muito cedo, desde criança eu sei vender, mas eu vendia de forma muito mais esporádica, consumidor final, eu não tinha imersão no mercado corporativo, né? E aí essa metodologia, ela nasce dessa minha busca por desenvolvimento e pela minha ansiedade de desenvolver outras pessoas, né? Porque eu não queria isso só para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito motivada a fazer com que os outros realizassem os seus sonhos também. Tanto é que eu contratei vendedor e toda vez que eu contratava um vendedor, a minha entrevista era saber o quanto que essa pessoa queria da vida, sonhar. E aí, voltando na questão do livro, na verdade, eu colocava de fato a minha alma ali, colocava o meu corpo, eu era presente em todas as reuniões que eu estava, e eu estava ali de alma, de verdade, né? Sendo genuíno, né? Então é uma metodologia, o tripé. Quem tinha a oportunidade de ler o livro, ele está nas lojas virtuais hoje. E é uma metodologia que eu sempre falava com o meu vendedor, tem que ser de corpo, mente e alma. Isso virou uma frase de impacto minha, tanto é que os meus vendedores falaram, Ed, é de corpo, mente e alma, a gente fazer isso. Que legal! E a metodologia, ela, resumidamente, quando eu falo do corpo, você precisa cuidar do seu corpo é o seu cartão postal. Então, quando você chega, o seu corpo tem que estar presente, a sua postura tem que comunicar o que você quer fazer, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, coisas que às vezes a gente deixa de lado, mas para você ser um profissional de alta performance, você precisa buscar isso, tá? E quando eu falo corpo, mente, na mente, eu estou buscando comunicação. Os grandes comunicadores do mundo são os grandes líderes de hoje e foram os grandes líderes do passado. Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, grandes presidentes de empresas, grandes referências, Nelson Mandela. Eu passei aqui uma tarde trazendo referências, mas eu busco esses comunicadores porque a comunicação é o que abre portas, né? E por fim, a parte do conhecimento, né? Quando a gente vai buscar essa parte da mente, né? Você precisa ter conhecimento diferenciado. O que me trouxe aqui foi uma sede constante por conhecimento e desenvolvimento. E quando eu vou para a parte da alma, aí é algo que é muito mais genuíno, porque eu quero me conectar com as pessoas, né? Eu quero me conectar com o vendedor que eu estou treinando, que eu estou desenvolvendo. Eu tenho que fazer com que ele enxergue através dos meus olhos aquilo que ele não está vendo. Eu sou uma pessoa que tem visão daquilo que eu quero. As pessoas me perguntam, Sérgio, mas como é que você consegue enxergar tanta coisa? Visão, propósito. Aí eu coloco essa visão no vendedor, eu inspiro ele a realizar os sonhos dele. Ele tem que ser apaixonado por pessoas, porque não dá para você vender se você não gosta de pessoas, né? Então eu sou apaixonado por vendas. E por fim, você tem que ser uma pessoa que tem que sonhar grande, sabe? Então essa parte da alma é isso, você tem que sonhar grande. E eu tenho um livro que eu admiro muito, que é do pessoal lá do trio, que criou a Bembev, a grande empresa do mundo hoje, do Brasil, e eles falam isso, né, que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande, na verdade, né? Os meus negócios, eles começam de um sonho grande, pequeno, e eles vão crescendo, como as vendas que eu atingi em termos de resultados. Sim, então a gente pode dizer que
corpo, mente e alma deixou de ser só uma frase para você e passou a ser um estilo de vida, né? Um verdadeiro propósito em Com sua vida. certeza, um propósito, um método que dá resultado. Então eu falo para qualquer pessoa, se você colocar esse método, com certeza vai dar certo. Foge da técnica comum de vendas, que ninguém vai ensinar isso por aí. Bom, Ed, no nosso bate-papo inicial, você comentou comigo que você tem uma verdadeira biblioteca em casa com mais de 600 livros. E falando em preparação, eu gostaria de mostrar algum deles para vocês. Primeiramente, esse, que é a Arte de Vendas, onde o Ed é coautor do livro no capítulo 20, começando na página 213. E não menos importante, temos mais alguns livros onde o Ed trouxe para que possamos dar uma olhada e como recomendações. Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, Alcançando Excelência em Vendas para Grandes Clientes, Hipercrescimento, Receita Previsível, Vendas B2B e, por último, a Bíblia de Vendas. Bom, Ed, eu queria que você comentasse com a gente qual foi o papel desses livros, além dos demais, né, na sua preparação para trabalhar com vendas. Nossa, falar sobre livros para mim é algo que me engrandece, na verdade, porque eu leio desde muito cedo, né? Sempre li grandes obras de literatura e tudo mais. Mas quando eu me tornei um profissional, eu entendi que o único caminho para eu crescer de verdade seria por meio de treinamentos, cursos e tudo, mas eu teria que ter a minha própria biblioteca, né? Eu precisaria me desenvolver, ter bons livros, e cada livro desse, Marília, tem um papel importante na minha vida. Cada livro que você passou aí tem um significado, porque era um momento que eu passava, era uma solução que eu buscava, e aí eu ia numa biblioteca, eu saía de lá geralmente com 10, 15, 20 livros. Minha esposa falava assim, eu não posso deixar você solto numa livraria. Gastar o salário inteiro. Eu gastava muito. Eu falava assim, poxa, mas assim, cada livro desse custa tão pouco frente ao resultado. Teve livros aqui que eu li que me trouxe cifras milionárias em vendas e cifras milionárias para a minha conta. Não um gasto, é um investimento, né? Exatamente. Então, uma grande dica que eu dou para todo mundo, assim, o investimento mais baixo que tem hoje é livro, tá? E se a gente for rascunhar a vida de grandes autores, eu também costumo subir no ombro de gigantes, né? Para olhar, né? Então, assim, hoje se você olhar grandes escritores, empresários, a Oprah Winfrey, a americana de grande sucesso, ela devora livro, sabe? O Bill Gates da Microsoft, ele fala, meus filhos lerão livros antes de ter computadores. Então imagina o cara que criou o sistema de computador mais potente do mundo conhecido, e ele vai falar que os filhos vão ler os livros antes, né? E você vai olhar grandes presidentes americanos, nacionais, autores, muitos deles colocam o livro como a referência para o seu desenvolvimento. E para mim o livro é realmente se preparar e estar à frente. E a minha biblioteca realmente tem mais de 600 livros. Todos eles, a maioria, minha filha até brinca comigo, ela fala, pai, seu livro ninguém vai pegar e ler, porque você risca todo. Porque cada livro que eu pego é uma fonte de estudo minha, né? Eu vou marcando referências e tudo. E tem livro que eu tenho 2, 3, porque eu estou reestudando o livro, eu compro outro para estudar. Então faz muita diferença na minha vida. E eu super indico para qualquer pessoa que está aqui assistindo hoje, que se você investir em livro, na sua biblioteca, você vai ter resultados exponenciais na sua vida, eu garanto. Bom, e após todo esse incentivo nessa sua preparação sólida e após todo o seu sucesso, nasce a SnapX Incentive, que foi criada com uma missão para ir além do convencional, né? Então, gostaria que você explicasse, principalmente para quem está nos assistindo, como você explica essa missão da sua empresa para alguém que está te conhecendo agora, não sabe ainda quem é Ed Carlos e a SnapX. Bom, a SnapX, Maria, ela nasce de um sonho meu muito antigo de empreender, né? Até porque todas as empresas que eu trabalhei ao longo da minha jornada, eu sempre fui intraempreendedor. O que é o intraempreendedor? É aquela pessoa que investe numa empresa que não é sua, mas investe em criar uma área, coloca ali todo o seu
toda a sua luta, a sua busca, a sua inspiração. E eu fiz isso em todas as empresas que eu trabalhei, desde 99, onde eu entrei estagiar e saí como gerente, e outras empresas que eu fui me desenvolvendo também. E aí eu sempre tinha uma inquietação, porque eu estava gerando sempre bons resultados para todas essas empresas, e eu sempre pensava, poxa vida, um dia eu preciso pegar todo esse conhecimento meu, empacotar isso virar um negócio. E muitas vezes também quando você está num negócio de outra pessoa, de outra empresa, muitas vezes você tem uma ambição, mas por mais que você tenha um espaço ali, você não vai conseguir colocar aquelas ideias que você tem. E aí eu resolvi de verdade mergulhar na SnapX Incentive, isso já há alguns anos, quando eu criei a empresa, mas eu realmente resolvi mergulhar esse ano, quando eu saí de uma grande diretoria, de uma grande empresa, eu resolvi apostar no meu sonho. E, na verdade, a SnapX ela nasce de um sonho também, que é, tanto é que o Snap são ideias, né, ideias exponenciais, por isso que tem o X, né, SnapX. O X para mim tem um significado também de exponenciar, hipercrescimento, buscar algo maior. E também ela passa a ser um hub de soluções e incentivo. Não só uma empresa que vai fazer viagem de incentivo, mas uma empresa que ela vai fazer um pouco de tudo, né? Aquilo que a gente chama hoje de ser uma empresa one-stop shop. Ela vai fazer do começo ao fim. Então o cliente tem uma necessidade de fazer uma campanha, a gente vai fazer porque as premiações, as viagens vão nascer ali. E eu quero ser um hub completo, mas muito norteado por tecnologia, por inovação, criatividade, e trazer para o mercado, para pequena, média e grande empresa, a oportunidade de fazer incentivo. Porque a gente sabe hoje que várias empresas pequenas e médias do Brasil não conseguem, não têm espaço dentro das grandes empresas existentes, porque essas empresas já têm grandes contas. E eu quero ser um canal de possibilidade para essas empresas começarem a fazer suas campanhas, desenvolver, fazer sua primeira viagem, seu primeiro evento. E eu tenho um grande desafio nesse mercado também, que é entregar qualidade, entregar um preço justo, entregar agilidade. Esse é o tripé que me motiva, né? Porque muitas vezes o cliente não tem um budget tão significativo e a gente tem que fazer um esforço para que ele consiga criar o projeto dele. Então a gente vem com esse tripé da agilidade, também da qualidade, entrega de valor e ser uma referência tanto no Brasil, na América Latina. Eu tenho certeza que eu estou começando uma empresa com um sonho grande, somos pequenos ainda, mas eu tenho certeza que em 5 anos a gente vai estar aí grande como as grandes empresas nesse segmento no mercado. E quando a gente fala de marketing de incentivo, muita gente só pensa em prêmios, né? Qual a diferença entre somente premiar uma empresa e realmente incentivar e engajar a equipe? Nossa, essa pergunta ela é crucial para quem está nos assistindo, para quem tem empresa e para quem também está do lado de lá, né, que muitas vezes participa de campanhas de incentivo, né, como um colaborador, como vendedor ou como um empresário que faz parte de um canal que é premiado. O prêmio, na verdade, ele é a parte final, né? É aquilo que você dá como resultado do trabalho que a pessoa fez, né? Então, quando a gente pensa só no prêmio, muitas vezes você acaba premiando da forma errada a pessoa, né? Então, imagina que eu tenho que fazer uma premiação para a Marília e eu não conheço a Marília, não envolvi ela numa campanha, não engajei. Pode ser que eu te dê um prêmio que não faça sentido para você. Agora, quando eu realmente faço uma campanha, eu estruturo essa campanha, eu gero engajamento, eu gero busca, eu gero desejo, gero sonho, tenho métricas ali por trás, tem toda uma estratégia e um storytelling para acompanhar isso. E aí as pessoas vão se engajar, vão ter o resultado. Uma coisa que é muito importante para você engajar as pessoas é você colocar metas tangíveis. Porque às vezes você coloca uma meta inalcançável, a pessoa nunca ganha e você acaba desmotivando. E você também usar essas pessoas que ganham essas premiações e viajam e conseguem seus resultados como âncora para outras pessoas se inspirarem nelas e buscarem resultado. Então a diferença é muito essa, né? O prêmio é a parte final, que feita da forma errada ela não vai ter o resultado. E a campanha, o incentivo em si é uma coisa muito mais estruturada e que com certeza vai gerar engajamento. E uma coisa que a gente fala muito vai gerar recall. O que é o recall? É a lembrança. Viagens de incentivo, por exemplo, a gente sabe que é o maior recall que tem hoje de premiação. Uma pessoa que faz uma viagem
bem feita, que foi, por exemplo, uma Copa do Mundo, ela nunca vai esquecer. Eu tenho clientes meus hoje que viajaram conosco na Copa de 2010 e falam, Ed, foi a melhor experiência da minha vida. Então isso, a grande diferença está aí. E você, Ed, já apresentou projetos que geraram ROIs expressivos para grandes empresas, né? Então, você poderia compartilhar um case com a gente em que você pode evidenciar esse impacto das soluções da SnapX? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala dos cases, dos ROIs, eu queria deixar esse recado muito a ver com a minha trajetória, né, ao longo desses mais de quase 20 anos dentro da parte do marketing incentivo, 25 anos, na verdade, comecei em 99, né? Mas eu vou pegar um case que ali como executivo eu participei da criação, do embrião, da parte comercial, da parte de entrega, do operacional. Foi uma grande multinacional da parte de higiene e limpeza, uma empresa gigante. E eles tinham um desafio muito grande de criar uma campanha para os seus canais de distribuidores indiretos, né? E aí eles queriam criar uma campanha com uma temática diferenciada, e aí eu juntei com o meu time de criação, de experts, a gente criou um tema que virou a campanha guarda-chuva dentro dessa empresa e que motivava os diretores, que são pessoas extremamente, os dealers, os grandes distribuidores dos canais indiretos, motivava essas pessoas a todo ano dar o seu melhor. E eu tive a oportunidade de viajar com esse cliente, foi uma viagem muito bacana, foi uma viagem que na época foi para o sul da Itália, ali para a região de Sorrento, Costa Amalfitana, e foi impactante, foi uma viagem muito bacana, e depois tivemos a possibilidade de ir para Florença, andar de Ferrari, entendeu? Com esses clientes, e no trajeto entre a Nápoles para Florença, nós tínhamos ali 3, 4 vagões de um TGV, um trem de alta velocidade, em primeira classe, servindo vinhos, queijos e parmas, todos eles ali passando por cada região ali do sul da Itália, indo para Florença, e cada vinho falava de uma região, um queijo, um parma, e as pessoas adoraram essa experiência. E depois fomos para Florença, e aí em Florença o ponto alto dessa experiência foi andar de Ferrari, que é o Ferrari Day, que a gente chama, e assim, as pessoas pareciam crianças de verdade, porque imagina você... São pessoas com poder aquisitivo muito alto, mas aquele prêmio, aquela experiência era única na vida dessas pessoas. E essa campanha, pelo que eu me lembro, ela acontece até hoje no cliente. E todas as pessoas, por mais que já tenha passado mais de 10 anos, as pessoas ainda cobram essas experiências dessa grande indústria. Então gera muito ROI, né? Eu costumo falar que a viagem de incentivo ela gera ROI, que é o Return of Investment, para quem põe dinheiro na frente, mas gera também muito resultado de relacionamento. Por exemplo, essa viagem especificamente, eu lembro até hoje, nós estávamos na Ilha de Capri e o cliente sentado com um grande distribuidor e fechou ali contratos milionários durante uma viagem. Então imagina, você que é grande empresário, você que é executivo de grandes multinacionais, você que cuida dessas viagens no trade, do marketing, de vendas, tenha certeza que pode começar pequenininho, uma viagem de incentivo, mas é uma viagem que vai gerar muito ROI. E também a gente fala que gera ROE também, que é Return of Engagement, Return of Investment também, e da parte de Experience. Então, quando você coloca essas duas coisas, o ROI e o ROE na balança, o engajamento da pessoa é praticamente eterno. Existe ali uma sinergia com o seu cliente, com o seu fornecedor ou com o seu time de vendas e dá muito resultado. Sim, tem experiências que ficam marcadas na nossa vida para sempre, né? Independente de qualquer conquista, qualquer dinheiro, às vezes é aquele momento que a gente vai lembrar para sempre. Com certeza. E Ed, agora a última perguntinha pra gente pro terceiro bloco, antes do intervalo. Eu gostaria de saber como a inteligência artificial tá ajudando você a transformar os resultados dos seus clientes hoje em dia.
Nossa, essa parte a gente vai ter que fazer até um retorno quando a gente estava falando dos livros e do preparo, né? Eu completei 50 anos esse ano e quando eu completei 50 anos foi exatamente o momento que eu tive essa tomada de decisão na minha vida que eu chamo de tipping point, né? Que foi o ponto da virada na minha vida que eu saí da carreira de executivo, estava muito bem na carreira de executivo e eu tomo a decisão de verdade agora buscar trilhar o meu caminho, né? E ali eu já tava aplicando inteligência artificial, porque eu tomei a grande decisão há pouco mais de um ano de fazer um MBA em inteligência artificial na Exame, uma grande universidade do Brasil. Eu faço parte de uma das primeiras turmas e faço parte de grupos de discussões, eventos que a gente tem. E eu tomei essa decisão porque eu já tenho duas formações. Eu tenho um MBA em gestão de serviços e negócios, tenho a minha formação em gestão em marketing também, administração e marketing. E eu falei, poxa, 50 anos, marco decisivo na minha vida, eu preciso buscar aqui um novo caminho. O que eu preciso aprender para fazer algo exponencial, algo com velocidade, rápido? E aí desponta ali o GPT há 2, 3 anos atrás, eu começo a emergir nisso, vou fazer inteligência artificial, concluí o meu MBA agora, mês passado, e pasme, hoje eu tenho uma agência e eu posso dizer para você que muito do resultado que eu acabo trazendo, que é aquela coisa que eu falei da agilidade, do preço, da qualidade, e principalmente velocidade em resposta, eu estou usando muita inteligência artificial. Então eu exploro todas as modalidades de inteligência artificial, existem milhares, mas eu selecionei as melhores e hoje eu coloquei dentro do meu hub de tecnologia as melhores soluções para trazer para o meu cliente essa velocidade, essa agilidade e eu consigo ter esses resultados. O recado que eu dou para todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje é: a inteligência artificial já não é mais algo para o futuro, já é algo que a gente já bebe da fonte hoje. Já existem alguns dados em que 70% das grandes empresas multinacionais e nacionais já estão aplicando inteligência artificial em alguns dos seus processos, vendas, operações, financeiros. Fato é que os grandes hubs de inteligência artificial estão investindo muito. O Brasil provavelmente o ano que vem vai ter um data center gigantesco, anunciado essa semana, de alguns bilhões de dólares aqui, exatamente porque a inteligência artificial também consome muita energia, consome muita água, às vezes as pessoas não sabem disso. Mas por que isso? Porque cada vez mais a gente vai precisar usar dessa informação. Jovem que está aí, o meu grande toque também é faça imersão, mas a inteligência artificial tem uma coisa que eu aprendi com o Walter Longo, que é um grande futurista, e ele fala que talvez as pessoas mais sênior terão mais facilidade em lidar com a inteligência artificial, porque são pessoas que têm mais repertório, têm mais experiência, têm mais conteúdo, têm mais bagagem. E a inteligência artificial, ela vai lhe dar o que você pede. Então, se você tem pouco repertório, você vai ter pouco resultado. Se você tem vasto repertório, vasto conteúdo, pode explorar. Então, eu quero fazer um desafio aqui, todos vocês, principalmente pessoas sêniores, que são executivos, que estão hoje surfando na oportunidade, busque pela inteligência artificial, comece a tatear, porque com certeza daqui a um ano que você aprendeu hoje já faz parte do passado, novas inteligências aparecerão e com certeza você vai ter o resultado que você espera. Ed, sabemos que você também é mentor de líderes. Então eu queria saber de você, como especialista, qual a principal qualidade que você busca desenvolver em um profissional de vendas? Olha, essa pergunta ela é crucial e você é muito cirúrgica e assertiva a fazer isso, porque uma das habilidades que eu mais busco nas pessoas é algo que eu busco em mim, é o desenvolvimento pessoal constante. Hoje a gente tem até um termo que o pessoal fala, o lifelong learning, sabe? Que é você buscar o aprendizado para a vida toda, né? Então, pessoas que estão o tempo inteiro engajadas, buscando conhecimento, contato com o que está acontecendo de novo, com certeza são pessoas que estão se desenvolvendo. E eu sempre olho as pessoas que estão acima de mim em termos de desenvolvimento, grandes líderes, grandes presidentes multinacionais, grandes escritores, por isso que eu me espelho muito nos livros. Então, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Jim Rohn,
que inclusive, se me permitem trazer aqui a referência, Com eu certeza. tenho no meu livro uma referência aqui no capítulo que eu escrevo A Arte de Vender, e eu recomendo às pessoas que leiam esse livro, leiam o meu capítulo, mas tem aqui também outros grandes gigantes de vendas que colocaram a sua alma, o seu corpo aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar cada um de vocês. E a frase que eu quero fazer para vocês é uma frase sobre desenvolvimento pessoal, e por isso que isso é o que me motiva e é o que me faz avançar todo dia, subindo rumo ao topo das realizações. Essa frase é o seguinte: seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que você se torna. Jim Rohn. Resumidamente, você não vai ter sucesso se você não se desenvolve. Ou seja, pega essa dica, começa a partir de hoje. Se tem um curso que estava na gaveta que você não queria fazer, vai fazer. Se você quiser voltar para uma faculdade, eu posso dizer para você o seguinte: aos 50 anos de idade, eu tomei a decisão de voltar e fazer mais um MBA. Por que eu precisava de mais uma formação? Não, porque era necessário nesse momento da minha vida buscar novos conhecimentos que pudessem me direcionar para onde eu quero chegar daqui talvez 5 anos. Então, um grande diferencial é esse. E eu busco muito isso, Mabi, sempre em todas as pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar. Todo vendedor, todo líder, toda pessoa que eu estou dando mentoria, consultoria, a primeira provocação que eu falo para a pessoa é: o que você está fazendo para se desenvolver? E eu quero que as pessoas se livrem de distrações, de tudo aquilo que não faz ela crescer, e eu, de fato, eu tenho metodologia para isso no dia a dia, e foca naquilo que vai te trazer o resultado e o repertório que você precisa para crescer e atingir o seu resultado. Até porque fica difícil a gente aplicar no outro que a gente não aplica nem em nós mesmos, né? Acho que toda mudança começa internamente. Com certeza. Bom, e vivemos num mundo hipercompetitivo hoje em dia. Eu gostaria de saber o que as empresas precisam entender urgentemente para manter os times motivados e produtivos. Eu acho que você poderia até aproveitar essa pergunta para responder falando um pouco sobre as suas recompensas pessoais, né? O que te manteve motivado e produtivo? Assim, eu vou deixar a segunda parte da pergunta para o final, vou deixar como uma cerejinha do bolo Que dessa legal, pergunta, perfeito. porque isso realmente vocês vão ficar impressionados com os resultados que eu tive aqui. Mas o que eu quero dizer, a pergunta ela é bem pertinente exatamente pelo momento, né? Hipercompetição, né? Empresas, porque a informação está aí para todo mundo, a inteligência está aí o tempo inteiro. Excesso de informação também é tóxico também. Qual é o nosso diferencial? E meu diferencial, as minhas curadorias? Eu mostro para as pessoas que o conhecimento, a informação, ela só é válida quando você faz uma curadoria. Sim. Extrai de tudo que você aprende só o essencial. Elimina as distrações, porque muita coisa que você está buscando tem muita distração. E aí no dia a dia a gente precisa estar imerso no foco daquilo que a gente quer. E o grande toque que eu dou para os empresários é: as pessoas querem ser reconhecidas. As grandes pesquisas hoje que falam sobre pesquisa de clima não é a grana, não é o dinheiro que o empresário paga, você que é um empresário hoje, que às vezes investe numa premiação, como a gente falou aqui. Às vezes não é só o dinheiro, não é só o aumento de salário. Muitas vezes é reconhecer aquele trabalho, aquele profissional, entender um pouco da família dessas pessoas, porque são seres humanos, né? Tanto é que o meu grande conselho hoje para você, empresário, para você que está aqui, é: valorize o profissional de recursos humanos da sua empresa. Ele é o profissional que ele tem que estar na sala falando de estratégia, porque hoje em dia tudo passa, mas o que não passa é aquele seu colaborador, a pessoa que está ali com você. É o ser humano por trás, que ele tem dores, ele precisa de realização, ele precisa de reconhecimento. Então, com certeza, a oportunidade que a gente tem é fazer isso no dia a dia. E uma curiosidade sua, Ed, é que você já participou aí de 4 Copas do Mundo oferecendo hospitalidade corporativa e já está de olho na próxima, na de 2026.
Eu gostaria de saber o que a gente pode esperar da SnapX para esse evento mundial. Com certeza. Mari, eu vou até pegar um pouquinho o recap da pergunta anterior que você fez de premiações e reconhecimento. Eu tive a oportunidade de viajar, talvez, para os 4 continentes hoje do mundo. Na verdade, assim, só não tive talvez na Groenlândia, mas assim, eu tive em vários países, talvez uns 25, 30 países eu pude conhecer. Eu pude conhecer países inimagináveis que eu pudesse investir com o meu próprio dinheiro. Talvez umas 50 cidades pelo mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de ficar e me hospedar nos hotéis mais top do mundo inteiro, sabe? Hotéis 5 estrelas, hotéis upscale, que a gente fala que são hotéis assim, boutiques. Tive a oportunidade de andar de Ferrari 2 vezes, de andar de helicóptero, de tomar bons vinhos, de estar conectado com grandes pessoas, de participar de grandes feiras internacionais. E pasme, essa oportunidade eu tive em reconhecimento ao meu trabalho. Foram premiações, por isso que premiações linkadas com campanhas, com reconhecimento e com profissionalismo. Se não fosse essa trajetória toda, essa bagagem que eu tenho hoje, também é de uma cultura internacional que eu adquiri ao poder viajar. Então eu tive a oportunidade de participar de 4 Copas do Mundo, dentre elas uma que eu fui premiado por ser o primeiro vendedor a ter o primeiro contrato assinado. Então eu tive na Copa da África, Copa das Confederações, naquele ano, como premiado, tá? E aí de lá para cá minha carreira em Copas deslanchou. Eu sempre era um dos melhores executivos e também me tornei um gerente vendendo Copa do Mundo com o meu time. Então eu tive a oportunidade de participar da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, depois da Copa do Mundo do Brasil, 2014, participei da Copa do Mundo da Rússia em 2018 e fui um dos campeões de vendas ali com o meu time comercial e participei da Copa do Mundo do Catar, só que aí já como uma agência parceira de uma agência oficial aqui no Brasil, já com a SnapX Incentive também, e tive a oportunidade de trazer 2, 3 grandes bons clientes para esse portfólio. O que a gente pode esperar dessa Copa do Mundo é que é uma Copa totalmente diferente. Para você que está me assistindo aqui, que é amante de Copa do Mundo, o recado será a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Então, mais seleções jogando, mais dias de oportunidade de jogos, ou seja, mais dias para você ter oportunidade de assistir o jogo do Brasil. Essa Copa vai acontecer em 3 países, vai acontecer no Canadá, nos Estados Unidos e no México, ou seja, é uma oportunidade única. Estando envolvido no cenário de Copa do Mundo, eu posso dizer para você, Marília, é uma oportunidade única na vida de muitas pessoas. E por que eu digo isso? Porque é um cenário em que 7 bilhões, 8 bilhões de espectadores estarão lá e uma Copa talvez tenha dentro de cada jogo 70, 100 mil pessoas, ou seja, cada pessoa que tiver a oportunidade de ir para a Copa do Mundo, seja num programa de hospitalidade, por conta de uma campanha que incentive o relacionamento de uma empresa, ou seja, porque essa pessoa é um amante do futebol e quer acompanhar, mas se tiver a oportunidade de viajar também como o hospitality, na parte de lazer, vai ser diferente. Então, imagina, já vai ter uma diferença você estar numa Copa do Mundo usando o ticket comum, mas estar usando o hospitality é algo que eu diria para poucos e uma oportunidade talvez única na vida de cada pessoa. Que legal, Ed. Agora a gente pincelando um pouquinho aí no futuro, eu gostaria que você falasse como você enxerga o marketing de incentivo daqui 5 anos. Olha, eu começo a minha trajetória em 1999 trabalhando na maior empresa do Brasil de marketing e incentivo. Então eu tive a felicidade de trabalhar com os caras mais renomados no Brasil, já reconhecidos nacional e internacionalmente. Em 99, eles começaram essa trajetória em 84. Né? E eu tive a oportunidade de começar ali como estagiário, na Incentive House, foi uma grande empresa naquele período, e todas as empresas que daquele momento para cá surgiram são dissidentes dessa empresa. Então eu estava lá, eu bebi da fonte. Então eu sou uma pessoa que o meu expertise hoje é 100%
do marketing incentivo, que hoje virou live marketing, né? Então hoje tem um nome bonito, mas é a mesma coisa, o marketing incentivo. Então eu conheço isso do começo ao fim, né? Por isso que eu vim parar na viagem de incentivo e nas campanhas hoje, e a minha agência acaba fazendo tudo porque eu conheço 100% de toda essa esteira produtiva, todos os stakeholders envolvidos, nacionais, internacionais, as grandes agências que estão no Brasil, as necessidades dos clientes. Mas o que eu posso dizer para você, Marília, é algo muito interessante. O que lá atrás a gente trazia nos anos 2000, como por exemplo loyalty, one-to-one, que é você tratar o seu cliente ou o seu funcionário numa relação one-on-one, sabe? De reciprocidade, de entrega. O loyalty, que é a fidelização, é muito mais do que um namoro, é pensar um casamento. Essa tecnologia já era existente lá atrás e ela é contemporânea, hoje ela continua existente e muitas empresas hoje estão dando um nome diferente para algo que já existia no passado. O que vai mudar no marketing de incentivo nos próximos anos, e que eu posso afirmar para você, é que com o uso da tecnologia, da inteligência artificial, talvez muitas coisas que a gente utilizava de pessoas fazendo de uma forma mais produtiva e que demandava muito tempo, de repente, desde um planejamento, escrever um planejamento, storytelling, mecânicas, toda a parte de desenvolvimento e tecnologia, isso vai ser acelerado com a inteligência artificial. E só que a única coisa que a gente não vai conseguir tirar do cenário são as pessoas, porque a capacidade criativa, a capacidade de pensamento fino, de intuir, de entender o outro, sabe, de sentir as dores, de pensar na frente, de visão, essa é uma capacidade só nossa, do ser humano. Então eu acho que o marketing, a gente vai passar por toda essa transformação e o que eu quero que as pessoas façam é beba da fonte de toda essa tecnologia, essa criatividade, para poder fazer mais negócios, para levar essa oportunidade para mais pessoas, como é o objetivo da SnapX Incentive. Bom, Ed, após a gente escutar toda a sua história, toda essa sua visão inspiradora, eu tenho certeza de que muitos profissionais e empresários que nos assistem, eles querem ir além, né? Eles querem conhecer melhor a SnapX Incentive, querem adquirir seus livros, O Vendedor de Corpo, Mente, Alma e a Arte de Vender, ou até mesmo entrar em contato para ter uma mentoria com você, Ed Carlos Xavier, lado a lado, orientando passo a passo para alavancar suas carreiras e alcançar resultados extraordinários. Então eu queria que você deixasse aqui quais os melhores canais para que possamos entrar em contato com você e começar logo essa jornada de sucesso ao seu lado. Muito legal, muito legal. Eu, graças a Deus, depois que eu venho desenvolvendo toda essa jornada, eu tenho recebido muitos convites para mentorias, tenho tido a felicidade de participar de muitas concorrências e empresas também, isso é muito bom, quer dizer, uma empresa nova, né, está recebendo boas demandas e boas oportunidades. Os meus canais hoje são os canais oficiais que a gente tem, da própria SnapX Incentive, é o nosso site hoje, então você pode entrar lá no Google e procurar SnapX Incentive e vai aparecer a empresa, tá? Você pode também procurar o Ed Carlos Xavier no LinkedIn, tá? Então, quando você entrar lá, eu tenho certeza que você vai reconhecer o meu rostinho ali no LinkedIn e vai aparecer Ed Carlos Xavier todo junto no LinkedIn, né? A gente também tem os canais oficiais, tanto no Instagram. No Instagram vai ser SnapX Incentive, SnapX _ Incentive. Basicamente são esses contatos que você tem e você procurando, com certeza eu teria o maior prazer em responder as suas perguntas, te ajudar e fazer parte dessa transformação que a gente conseguiu até aqui também. É uma pena nós estarmos chegando ao final dessa entrevista inspiradora, mas eu tenho certeza de que depois de hoje, muitos líderes e empresários que nos assistem saem daqui motivados a investir mais em suas equipes, em experiências transformadoras e principalmente no próprio desenvolvimento pessoal.
Ed, muito obrigada por você compartilhar com a gente a sua história, o seu propósito e por nos lembrar de que resultados extraordinários precisam de pessoas extraordinárias. Você gostaria de falar mais alguma coisa pra gente hoje? Eu gostaria, a primeira coisa, eu gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque esse foi um plano que eu plantei na minha mente há alguns anos, de estar dentro de um estúdio, fazendo parte de um programa e pudesse levar minha mensagem para milhares, talvez milhões de pessoas. Agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui sentado aqui, mas eu queria fazer agradecimentos especiais também, né, para minha família. A minha mãe e o meu pai são grandes motivadores do meu desenvolvimento, porque eu tinha um grande sonho lá atrás e eu conquistei porque eles foram pessoas guerreiras e batalhadoras. A minha família como um todo, a minha esposa, minha filha, são pessoas que no dia a dia sempre me apoiam. Então, e agradeço de fato a todas essas pessoas que contribuíram para a minha jornada até aqui, porque com certeza eu sou parte de um todo, não é? E tem uma frase africana que eu gosto muito, que é o Ubuntu, que diz que juntos somos mais fortes. Então estar aqui é de fato ser alguém que transforma vidas. E quero fechar com uma frase de Mário Sérgio Portela, que diz o seguinte: a vida é muito pequena para ser curta, né? Então, se a gente tem a oportunidade, eu estive aqui hoje e eu quero deixar essa mensagem para você, de corpo, mente e alma, genuinamente, verdadeiro, entregando o meu máximo. Sabe por quê? Eu não teria a mesma oportunidade no mesmo lugar, no mesmo horário. Então, assim, é hoje que eu tenho que dar o meu melhor para você que está aí, para todos que estão aqui. Obrigado de fato, Marília. Nós que agradecemos, viu, Ed? E como de costume, eu também gostaria de deixar uma frase de reflexão ao final desse nosso episódio de hoje. E essa vai ser, em específico, ela vai ser um presente para quem está nos assistindo. Porque ela diz assim: na vida prática, quando temos um objetivo o qual mergulhamos de corpo, mente e alma, geralmente os resultados não apenas são alcançados, mas muitas vezes superados, porque estamos em harmonia com o nosso ser. Essa frase é do livro Vendedor de Corpo, Mente e Alma, a chave para ser líder em vendas, escrito pelo próprio Ed Carlos Xavier. Eu sou Marília Tedesco e desejo sucesso a todos nós. Até o próximo Cases e Negócios.